Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Olhar Contemporâneo aqui da PUC Campinas. Você já conhece a gente, só que agora a gente está em vídeo para você se sentir cada vez mais em casa aqui na PUC Campinas. Nós também estamos no Spotify, você continua a acompanhar a gente por lá, no YouTube, no canal da PUC Campinas e também na página da PUC, puc-campinas.edu.br/podcast. Hoje, João Nóbrega e eu, Carlos Giacomelli, vamos trazer um assunto muito importante que eu tenho certeza que vai ajudar muito você e você vai ficar muito interessado. Aliás, quem nunca ficou vendo aqueles vídeos na internet falando como juntar 1 milhão em 10 anos? Ou como você faz para juntar 10 mil em apenas um ano? Ou guarde 20% do seu salário para poder ter uma vida mais tranquila. Será que isso é possível mesmo? Eu confesso que tenho dificuldades para me adaptar a essas dicas, mas, claro, quem pode falar isso muito melhor do que eu são os dois especialistas que a gente traz hoje aqui para o podcast, o professor Roberto Brito de Carvalho, que é economista e diretor da Faculdade de Ciências Econômicas aqui da PUC Campinas, e a professora Camila Marcondes Massaro, doutora em Ciências Sociais, mestre em Educação e também pesquisadora do Observatório da PUC Campinas. Então, gostaria de começar esse podcast já deixando uma pergunta para vocês dois. Tem muito mito nessa questão de... Tem muita mentira, muita fake news nessa questão de guardar dinheiro. Professor, muito bom recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite, Carlos. É um prazer estar aqui. Falar sobre educação financeira, né, é sempre necessário. Até porque existe um tabu muito grande isso. As famílias conversam mais sobre sexo do que sobre dinheiro hoje. Então, inevitavelmente, isso se faz relevante. Sobretudo numa sociedade de consumo, onde a gente é estimulado ao consumo o tempo todo. A gente nem saciou o almoço ainda, a gente nem terminou de almoçar, já está pensando na sobremesa, né? Essa é uma coisa recorrente. Você faz uma viagem e está pensando na próxima. Inevitavelmente, isso nos coloca numa condição sempre de insuficiência de recursos para lidar com o tamanho não só das nossas necessidades, mas também dos desejos que são incutidos. E se a gente comparar as estratégias de marketing que a gente tem agora, em 2024, com o que a gente tinha no passado, é a mesma coisa que a gente comparar uma espingardinha de chumbo com uma bomba nuclear. Portanto, os estímulos ao consumo são muitos, embora a fonte de recursos normalmente elas sejam sempre limitadas. Independente disso, é sempre importante a gente se organizar do ponto de vista financeiro, não para que a gente realize todos os nossos desejos, mas pelo menos que a gente não viva tantas frustrações ou dificuldades advindas naturalmente desta demanda, vamos chamar, insaciável de consumo. Então, isso, ao meu ver, é o mais importante. Agora, é bem verdade que existe fórmulas mágicas circulando pela internet, seja do que for, ou da ideia de fazer o primeiro milhão em pouco tempo, né, que nos remete, ao meu ver, a uma ilusão para a maioria das pessoas, não que isso não aconteça para alguns, mas para a maioria não é isso que acontece. Agora, o que nos preocupa mais não é esta situação, mas sim o grande volume de pessoas endividadas, fruto, sobretudo, de não saber lidar com o ato de consumir ou lidar com a sua realidade. Então, de maneira mais contundente, há sempre uma preocupação que você não se coloque numa condição de fragilidade, fruto da limitação e dos riscos que a gente tem de, em determinados momentos, não poder contar com a entrada de recursos. A maior parte das pessoas depende do trabalho. Algumas poucas vivem da renda dos seus bens, do seu patrimônio, de que gerações anteriores conseguiram acumular. Mas essa não é a realidade da maioria, né? Embora todos nós vivamos o mesmo espaço de visualização do que pode ser consumido, nem todo mundo tem acesso a isso. E aí talvez se organizar para não ser vítima dessas armadilhas do consumo, talvez seja aquilo que de fato é importante e consistente, e talvez dicas relevantes para que, se a gente não está no ápice do consumo, pelo menos não estamos fruto dos problemas decorrentes de um consumo não consciente. Não sei se a professora tem algo para falar também sobre esse aspecto.
Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês também. Acho que uma coisa que é interessante, né, que o professor falou, em relação a como isso vai aparecendo, né, nesse apelo do consumo, por exemplo, nas redes sociais, ao mesmo tempo em que a gente tem as fórmulas mágicas que vão brotando, né, a gente tem os links patrocinados, né, de consumo, que vão o tempo todo nos colocando, né, nessa grande cilada, né, você vê 2 postagens de alguém que você segue e um link patrocinado de alguma coisa que está sendo ofertada, você clica em um e imediatamente aparecem milhares de outros, de outras lojas concorrentes, né? Fazendo com que as pessoas muitas vezes percam mesmo essa dimensão, né? Se sentem obrigadas a consumir de alguma maneira ou pressionadas a isso, sem depois, né, entender quais são as consequências, principalmente para essa grande maioria da população que mal tem dinheiro para suprir suas necessidades básicas de alimentação, habitação, né? Enfim. E falando de consumo, acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que entrar é no cartão de crédito. Já é um tema polêmico. Muitos defendem que é um herói, outros falam que é um vilão. Tem alguns pontos benefícios, tem alguns benefícios, tem alguns malefícios. Queria saber do professor, qual que é a sua visão sobre o cartão de crédito? Tem um jeito de usar ele com estratégia? Sem dúvida, assim, é uma ferramenta importante, sobretudo para o consumo, né? Então, o cartão de crédito é o maior vilão de todas as famílias endividadas, né? Então, só para que a gente possa ter a dimensão. Ter dívida não por si só é ruim. Existem muitas dívidas que são boas. Grande parte dos trabalhadores em algum momento vai se endividar para comprar sua casa, para comprar o seu carro, e isso é muito positivo. Então, ter dívida não é algo ruim. Essa é a primeira coisa, não necessariamente ruim. O problema é o tamanho dela e por que ela foi feita. Essa é a primeira grande questão. Grande parte das famílias estão endividadas no cartão de crédito. Por quê? Porque é um instrumento de cotidiano de uso e a taxas de juros exorbitantes. Não existe nenhuma taxa de juros que seja comparada do cartão. Se você é um cliente mediano, nós estamos falando de algo em torno de 11% a 12% ao mês, o que é algo em torno de 300% ao ano. É muito pesado a taxa do cartão de crédito. Então, isso é muito grave. Então, por quê? Porque, de um lado, tem a ideia de que eu compro e aí eu quito a fatura na data correta. Se isso sempre acontece, é claro que ele está trabalhando a seu favor. Mas a gente sabe que, no caso brasileiro, a gente tem uma especificidade. As pessoas parcelam no cartão de crédito. Então, são 2 vezes o crédito. Uma no parcelado e outra em função do cartão. Agora, recentemente, alguns anos atrás, a gente teve uma mudança na legislação que ela tem um discurso que facilita a vida e é pensado em função do devedor, o que não é verdade, o que na verdade funciona muito mais para o banco, que é quase uma situação de financiamento compulsório. Então, o que acontece hoje? Às vezes, quando as pessoas não pagam integral o cartão de crédito, eles pagam parcialmente o cartão, aquela diferença ela é fracionada num financiamento. Isso não era assim no passado. No passado, o saldo ficava devedor e os juros extraordinários do cartão de crédito era cobrado sobre o saldo do devedor na fatura seguinte. E isso limitava, evidentemente, o quanto a pessoa poderia gastar no período subsequente. E os juros, um juros sobrecarregado. Hoje, o saldo ele é dividido num conjunto de parcelas qualquer, muitas vezes de maneira automática, com taxas de juros ainda muito elevadas, mesmo que abaixo do que o cartão de crédito cobra. Normalmente na casa de 6, 7, 8, já vi casos de 9%. Mas o cartão está cobrando 14%. Aquilo que parece ser um cuidado com o cliente, na verdade, já divide a dívida dele e garante uma remuneração para o banco com taxa de juros extraordinária por 12 meses. E ainda libera o limite todo para o próximo mês, né? E isso incorre no quê, né? Incorre numa situação onde a taxa de juros, em termos absolutos, você garante a remuneração por mais tempo.
Porque em algumas circunstâncias você poderia quitar o cartão do crédito no mês seguinte. Mesmo que a taxa fosse maior, o que você iria pagar de juros ao longo daquele processo seria menor porque você estava quitando no momento seguinte. Então, para grande parte das famílias, isso na verdade é uma arma contra. Porque aí quando você olha a fatura de cartão de crédito das pessoas, tem lá que você vai fazer consultoria financeira, vai vendo, acompanhando os casos, pô, como é que eu saio disso e tal. Tem financiamento 1, 2, 3. Às vezes as pessoas estão pagando 4, 5 financiamentos na mesma boleto do cartão, fruto de empréstimos de pagamento parciais de períodos subsequentes, períodos anteriores, né? Isso se torna uma bola de neve. Vira um ciclo, né? Vira um ciclo. Porque o que acontece numa situação como essa? E a gente precisava entender a origem disso, que eu acho que isso seria legal. Existem estudos da economia que na década de 70 deixou isso claro. O que aconteceu na sociedade norte-americana? A gente teve uma ampliação do consumo, mas não na proporção da renda. Então os trabalhadores passaram a consumir mais do que estavam ganhando. Como é possível você gastar mais do que você ganha? Só é possível se você está gerando um endividamento. Então, à medida que você tem acesso ao crédito, isso possibilita você a comprar outras coisas que seu salário não dá. Exatamente. Essa composição de renda, todos nós podemos ser vítimas disso, porque o que acontece? O crédito foi se tornando mais fácil ao longo do tempo. Mas se você gasta mais do que você ganha, é uma regrinha básica, mas à medida que você tem crédito isso se torna fácil e possível, isso vai gerando um processo de endividamento do longo prazo. Se todo mundo que está nos assistindo agora, nos ouvindo, conversar com os avós, ou se são os avós, você vai ver que eles eram muito mais rígidos do que isso, porque com essas questões financeiras, porque o crédito não era disponível. As pessoas não tinham no Brasil conta em banco. Sim. Isso só Guardava vai o dinheiro acontecer a no partir colchão, dos anos né? 90. Isso só vai acontecer a partir dos anos 90. E aí, a partir disso, a esfera financeira vai tomar conta da economia. Então, nessa condição, você vai propiciando ao sujeito um padrão de consumo superior ao que ele teria condições. Isso dá uma sensação de bem-estar, mas em algum momento a dor de cabeça vem. Então, assim, depois da ressaca não tem jeito, né? Então, se depois da esborna e tal, abusou na festa, no outro dia vai ter dor de cabeça. Em situação como essa, do ponto guardado as devidas proporções, utilizando a metáfora, depois do processo de aquisição, de compra, de gasto, vem a necessidade de pagar a conta. O cartão de crédito é o maior vilão. Por quê? Porque é muito difícil de negociar. Na hora de negociar com as administradoras, na hora de negociar com o banco, é ele que impõe as condições. E, normalmente, as pessoas se tornam excelentes gestoras financeiras quando elas não têm mais crédito. Né? Por quê? Porque aí quando você está com cartão, é assim, começa assim, ó, vê se esse cartão passa, vê se esse passa, vê se vai tirando no momento em que não tem mais cartão para tirar. E aí um cartão que vence dia 5, um cartão que vence dia 10, um cartão que vence dia 15, assim, né? Você vai calculando qual já fechou, né? Aqueles que vão calculando, falam, eu acho que este passa. E aí chega um momento que eles não passam mais. E no momento que eles não passam, a sua renda já está comprometida. Nesse momento, as pessoas põem o pé no chão porque alguém deu um freio. Quando chega nesse momento, é claro, né? O leite já está derramado. Então, você vai ter um processo aí, e normalmente ele é longo, né? Para poder lidar com essas dívidas. Sempre é importante lembrar que o cartão de crédito é um dos itens que está ali à disposição da família. Normalmente, ela tem outros compromissos financeiros já previamente estabelecidos. Ou ele tem o contrato de aluguel para pagar, ou ele tem um financiamento habitacional de 30 anos para pagar, ou ele comprou um carro financiado e está lá no porta-luva um carnezão, que é outro elemento importante, abre o porta-luva, pula um carnê do carro dele, que ele não tem nem condição lá de pôr de volta 60 parcelas para poder pagar. Então você tem lá a conta da casa própria, a conta do carro, são dívidas. De um carro que se ele for vender, ele não vai recuperar nem metade do valor, né? Muitas vezes, assim, a dívida é maior do que o carro, dependendo das circunstâncias. Sobretudo quando se compra sem entrada, né? E a gente tem uma dificuldade, que é o cálculo da matemática financeira. Muitas vezes as pessoas não têm clareza sobre o custo efetivo daquilo que estão pagando, né? Em algumas situações, como tínhamos no passado, você tem contratos atrelados, na década de 90 isso era comum, atrelados à moeda cambial, ao dólar, né? Já pensou?
Isso aconteceu, né? Em 99 houve uma crise muito grande. E aí depois, para recuperar disso, são muitos anos, né? E aí quem passou por essa penúria, sobretudo de restrição de crédito, porque dor de barriga não dá uma vez só. E aí a hora que ter o crédito, ele é importante. Fazer o uso dele é complicado. Na economia a gente trabalha com 2 elementos, assim, né? A história do crédito, ela é muito importante como um estimulador da atividade econômica. Então, quando você tem o crédito disponível, você tira um capital monetário ocioso e torna ele efetivamente produtivo. O que significa isso? Você pega um dinheiro que está guardado debaixo do colchão lá, que está aguardando o próximo momento de safra, e aí você empresta para alguém comprar uma máquina, um equipamento e começar a produzir. Ah, que bom. E aí alguém começa a produzir e paga aquele lá. Isso é muito bom. Qual é o problema? O problema é quando o crédito toma conta da economia. E aí você passa a ver uma dependência. Você recebe o seu salário e fala assim, nossa, agora eu estou zerado. E aí você recebe o salário e está sem dinheiro. Porque ele cobriu o limite do cartão, ele pagou o cartão de crédito e cobriu o limite do cheque especial. E a partir daí começa uma gestão financeira para não estourar o cartão e para não estourar o limite. Então, nesse momento, você já virou um escravo financeiro das instituições financeiras. E eu acho que, por outro lado, também, né, o apelo que, por exemplo, as empresas fazem nesse sentido do crédito. Então, vou parcelar em 10 sem juros, em 12 sem juros, como se fosse mesmo sem juros, né? Se você não paga a fatura naquele mês, vem um juros maior do que se você tivesse... Tem uma pegadinha por trás, né? Não é E assim. também a ideia você não do crédito recorrente, né, que muitas empresas vêm usando hoje. Então não vai ocupar o limite do seu cartão de uma vez, é só aquela parcela no mês, né? Eu já ouvi muito isso. Não, mas você parcela e você só precisa ter o crédito no cartão dessa parcela. Um dia eu disse para a moça, não, o crédito eu tenho, a questão é eu ter o dinheiro para pagar o dia que vencer a fatura. Né? Porque com essa as pessoas falam, tá bom, é bem menor o valor, então eu tenho lá, não vai comprometer meu limite, mas e se eu não pagar a fatura? E se no outro mês eu não pagar a fatura? E aí a gente entra, né, nessa bola de neve do crédito. E assim, isso eu acho que, né, de pensar no consumo nesse sentido, né, de produtos e materiais não essenciais, podemos dizer assim, né? Mas assim, quando a gente entra no supermercado e a gente vê assim, parcele suas compras em até 6 vezes, eu fico pensando assim, como é que você vai pagar em 6 meses a cesta básica que você vai consumir em um mês? Porque o mês seguinte você vai ter que comprar de novo. E no outro você vai ter que comprar de novo. Então, você vai estar pagando 3, 4 parcelas de uma comida que a sua família já, né, já utilizou e você ainda está com aquela dívida. Isso é um problema muito sério, né? E tem gente que usa o cartão de crédito para comprar alimento, né? Exatamente. Aliás, falando nessa questão de alimento, né, o professor também falou da questão do tempo, da mudança, né, no consumo. A gente via nos anos 90, por exemplo, com a inflação alta, que as pessoas recebiam, iam para o mercado, faziam a compra do mês, porque na semana seguinte o dinheiro já não daria para comprar aquela mesma quantidade. E hoje isso mudou um pouco, mas eu queria saber de vocês, começar com a professora Camila, se a sociedade mudou em relação à educação financeira desde aquela época, né, que a inflação era galopante e o dinheiro não tinha valor. Mudou, as pessoas passaram a entender um pouco melhor da questão do consumo, pela inflação também ser menor e ser mais fácil visualizar o que você vai gastar ali na frente, ou ainda a gente está engatinhando? Eu sempre brinco que duas coisas fariam uma sociedade melhor, acho que a terapia e a educação financeira, né? E a gente percebe pelo endividamento que o professor falou que parece que as pessoas ainda não sabem lidar com isso. Então, eu queria que os dois comentassem, mas começando com a professora, mudou essa sociedade, essa visão pelo dinheiro, ou ainda é um caminho muito longo pela frente? Eu acho que é um caminho muito longo, né? Porque ao mesmo tempo em que diminui a inflação, a gente continua tendo salários que não acompanham o aumento do preço das mercadorias, né? Então, por isso, quando vem, né, como o professor falou, nessa crisona aí que deu, né, no final dos anos 90, e depois o crédito que vem, né, desde os anos 90 também, como um mecanismo de aquecimento da própria economia, né, de você estar com crédito nas pessoas, elas vão consumindo, aí a indústria produz mais, né, o setor de serviços também se mantém minimamente, né, aí funcionando e lucrando. Então, acho que a sociedade, ela
ver que, claro, que quem viveu esse período da inflação, eu era um pouco criança ainda, né? Ali naquele momento, mas me lembro dessa coisa da compra do mês, e a minha mãe, minha avó, cada uma com um carrinho comprava tudo, né? De hoje em dia não ser mais tão necessário fazer esse tipo de coisa, né? Mas acho que, por outro lado, ainda falta muito das pessoas compreenderem, e acho que não é só responsabilidade individual, né? Muita gente não entende esse processo porque não consegue ler o que o contrato do cartão está dizendo, ou porque na hora do banco que vai fazer também não tem as explicações de maneira adequada, a pessoa não entende muito bem, né? Eu estava comentando com o Carlos aqui antes da gente começar. Hoje em dia, todo tipo de empresa, muitas empresas, elas oferecem crédito, né? Você vai numa loja de roupa, por exemplo, você pode fazer cartão de crédito com a marca daquela empresa, mas ele funciona em qualquer outro lugar. Você abre um aplicativo de carro de transporte e tem lá, né, oferecendo um empréstimo. Olha, você tem crédito aqui. Então, isso também é um mecanismo que acaba prejudicando as pessoas a longo prazo e, ao meu ver, principalmente as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, né? Aquelas que não conseguiriam um crédito nas instituições bancárias tradicionais. Não sei se eu estou certa, Brito, você me, né, corrige também. Mas empresas que fornecem crédito sem estar avalizado por absolutamente nada, né? Então, pegue seu crédito consignado, acho que isso cai como uma bomba no colo dos aposentados, pensionistas, que vão ter grande parte dos seus rendimentos comprometidos, né? Por numa situação de emergência, ser o vô, a avó, né? Que vai falar, vô, faz um empréstimo aí para mim, porque eu preciso pagar as parcelas do meu carro que eu não estou conseguindo, e outras coisas assim. Então, acho que a gente aprendeu muito com a inflação, com aquela crise toda. Acho que depois do Plano Real essas coisas melhoraram um pouco, né? Mas acho que entram outros elementos que vão trazer uma complexidade também nessa questão, né? Eu concordo com a professora, e tem algumas coisas que mudaram muito e outras que não mudaram tanto. É como se fosse tudo, como diz o filósofo, tudo mudou, mas nada mudou, né? Ou tudo mudou para ficar como estava. De fato, há uma mudança muito grande de comportamento quando a gente olha para os anos 90. Eu que sou um jovem um pouco há mais tempo que a professora e tive a possibilidade de vivenciar os anos 90 já no momento da minha adolescência e juventude, fica claro ali naquele momento essa preocupação que você relata. Então, o dinheiro vai perder valor, eu tenho que correr e fazer a compra. As pessoas não tinham nem conta em banco para poder proteger. A classe média alta, sim, esses tinham o overday, overnight, a aplicação, ela girava ali. Essas pessoas tinham algum tipo de crédito, embora o crédito no Brasil tenha sido sempre muito caro, porque as taxas de juros no Brasil sempre foram caras. Agora, as pessoas mais pobres nem isso tinham acesso. Quando elas precisavam de dinheiro, elas tinham que pedir para o parente. Então, você batia na porta, tinha que pedir, era vergonhoso isso, né? Mas as pessoas tinham que recorrer a esse tipo de situação. Não tinham nem conta, como é que teriam crédito? Então, não teriam. Então, eu lembro a primeira vez que me apresentaram um cartão de crédito, ainda passava na maquininha assim. Um carbono, e aí falou, o que é né? isso? Isso é um cartão de crédito. Para que serve um cartão de crédito? Então, não é como é hoje. Então, o acesso ao crédito se tornou muito mais fácil, fruto, sobretudo, da mudança no sistema financeiro, que naquele momento tinha uma ênfase muito financeira e hoje tem uma ênfase concorrencial. O que as pessoas não percebem é que o crédito também é um produto e que as pessoas compram ele. É que elas compram uma coisa sem perguntar o preço. E na maior parte das vezes esse preço é caro. E as pessoas não se dão conta disso. Então, quando você faz o uso do cartão, quando você entra no cheque especial, quando você vai fazer um empréstimo consignado, no fundo você está comprando um produto financeiro. Mas as pessoas sempre entendem aquilo como algo que seja ajuda a ela. Nossa, eu estava sem dinheiro, eu precisava fazer isso e alguém me ajudou. Quem? O banco. Como se o banco fosse uma entidade assistencial ou benemerente, né? Definitivamente não é isso que acontece. Então, você tem uma massa, digamos assim, um mercado específico a ser explorado, sobretudo a partir
muitas vezes, da necessidade do sujeito. Vamos ser justos aqui para também a gente dizer as coisas como elas são. O salário mínimo no Brasil é algo em torno aproximado de R$ 1.412. A gente está trabalhando com essa referência. Muitos trabalhadores vivem sobre este valor. De acordo com os dados do DIEESE, o mês passado, para que um trabalhador vivesse numa família de 4 pessoas, com o mínimo de dignidade, atendendo os preceitos constitucionais, ele deveria ganhar R$ 6.999, R$ 7.000. Nós não estamos falando de alguém que está fazendo consumos extraordinários. Nós estamos falando de uma vida digna a partir do que se estabelece a Constituição. R$ 7.000 é muito acima da média de salário do povo brasileiro, que está em torno de 2.600, 2.800. Veja que ainda a gente está crescendo, né? Porque a gente veio num período terrível. Como é que se leva um padrão de vida digno se você está ganhando muito menos do que isso? Talvez só seja possível se você recorrer a créditos. Então, muito do processo de endividamento, é claro que é em função da baixa renda do trabalhador. E aí não há milagres. E, efetivamente, a economia não faz milagres. Eu tive recentemente dentro de um CAPES para discutir como é que a gente pode fazer educação financeira com um benefício BPC, com LOAS, Família, com o Bolsa Família, que são remunerações que estão estourando, estão na casa de R$ 600. Então, como é que a pessoa vive com esses recursos? Sem sombra de dúvida, ela vai estar endividada enquanto ela houver crédito, se tiver crédito. Né? Para isso, uma preocupação enorme de que a gente possa se estruturar para uma vida menos dependente, seja de auxílios ou seja da função do crédito. Esta é. Mas está posto, esta é a realidade. Então, como é que a gente se defende numa realidade tão hostil quanto essa, onde os padrões de consumo são elevados e a renda é tão apertada, em especial na realidade nacional? Agora, é claro, assim, a gente pode sentar e ficar lamentando, eu não ganho o suficiente porque eu preciso, ou como é que eu me organizo para ou consumir de acordo com o que eu ganho, ou como é que eu passo para poder ganhar mais do que eu preciso. Se eu não paro para pensar nisso e me debruço sobre as tentações do consumo, eu sou uma vítima fácil do sistema financeiro e, evidentemente, das ações de marketing. Uma coisa é certa, né? Se você está mexendo no negócio e tudo é de graça, você acha que tudo é fácil, provavelmente o produto é você. Então, essa é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. E se tem uma coisa que o brasileiro é viciado em redes sociais. Não é um acaso. Onde somos o produto. Que é um sem produto dúvida nenhuma, importantíssimo, né? Alguém está ganhando com isso. Mesmo que a pessoa não se sinta como um produto. Ela é. Tanto que isso tem se tornado cada vez mais explícito, né? O número de seguidores para as novas gerações é algo que é muito importante, que não faz muito sentido para as gerações anteriores, mas para essa geração, para alguns até modo de vida. O maior problema ainda é que quem não tem o consumo consciente vai se tornando escravo dessa situação. Em algumas situações, até nem escravo não é mais, passa a ser produto. A própria pessoa é um produto que vende a própria vida através das redes sociais, em busca, evidentemente, do quê? De alguém que esteja disposta a segui-la e, naturalmente, ali alguém que esteja disposto a financiá-la. Essa situação toda, quando a gente não tem dinheiro, a gente acaba fomentando através do crédito. Agora, eu só queria destacar uma coisa que é muito importante para quem está vivendo isso de maneira recorrente. Mesmo as pessoas que têm a vida organizada e que têm um compromisso com o planejamento financeiro, um certo rigor nesse cuidado, não está imune às intempéries. Qualquer um de nós pode ficar muito doente, qualquer um de nós pode perder o emprego, qualquer um de nós, por exemplo, pode ser acometido como uma tragédia como está acontecendo no Rio Grande do Sul, onde de repente, veja, mesmo que você não tenha sido atingido pelos alagamentos, a atividade econômica está parada. Então, você olha, nós vivemos 2 anos de pandemia, então, em situações como essa, a gente vai olhando e vai verificando que, de alguma maneira, esse olhar para o momento, sem olhar para frente, sem olhar para trás, e vivendo única e exclusivamente a postagem do momento, para usar essa situação figurativa, pode nos colocar muito próximo de armadilhas. Então, quando você olha, isso se tornou um problema público. Tanto que o governo criou o Desenrola. Veja, já faz 1 ano que o programa está em vigor. Ontem foi o lançamento efetivo da abertura para os microempreendedores individuais, para as empresas de pequeno porte,
que nós estamos falando de 15 milhões, mais ou menos, que existem no Brasil. 6 milhões estão endividadas. Ou seja, uma política pública voltada... Nós estamos falando para a classe média, grande parte desses casos. Sim, que estão endividadas. Fruto do quê? Tem o problema da pandemia que está aí, mas também tem os problemas decorrentes da atividade econômica. Então, assim, ninguém está imune. E eu trabalho com eu também tenho uma assessoria financeira, eu trabalho com a assessoria financeira de alguns, né? E o problema nunca é quanto a gente ganha, porque podem acreditar, não é raro. Eu já trabalhei em hospital, o que eu assinava de contratos de empréstimo consignado para médicos que tinham remuneração muito acima da média. Quanto mais ganha, mais gasta também, né? Outro padrão que se coloca. Por isso que a gente olha e fala assim, existe um problema da renda do trabalhador, mas existe o estímulo de consumo e, de outro lado, existe o desafio de dizer não, né? Porque o não liberta. O problema é que o não é ruim de dizer, né? Sobretudo para si mesmo, né? E mais difícil ainda para os seus. E esse é um complicador que a gente tem aí e que é um passo do processo de endividamento, né? De endividamento econômico e financeiro, de todo mundo, né? Isso é importante. E acho que tem uma outra questão que você falou que é bastante importante de pensar, né? Nos microempresários, microempreendedores individuais, que é essa perspectiva de quem vira empreendedor se torna empresário, né? Muitas pessoas confundem, né, muito isso. E eu lembro que tem um estudo do Sebrae que mostra que grande parte desses microempreendedores tem seus negócios fechados em até 2 anos depois que abriram, né? Porque muitas vezes a pessoa tem a ideia, só que ela não tem uma formação ou um entendimento de como faz para gerir um negócio, né? Então, que o lucro advindo do que você produz ali, vende na sua hamburgueria, na sua cervejaria artesanal, seja lá o que for, não é dinheiro seu, né? Você precisa pagar os custos do lugar e os empreendimentos demoram um tempo para começar a gerar lucro, efetivamente, né? Então, eu vejo muitas pessoas que acabam tendo essa ideia como um sonho, né? Talvez um mito nesse sentido de, eu vou abrir aqui um carrinho de lanche, alguma coisa assim. Pegam o fundo de garantia ou pegam um empréstimo, pegam todo o crédito que tinham disponível, mas não conseguem gerir o negócio, né? E aí acaba ficando endividado e sem nenhum tipo de recurso, né? Então, acho que essa é uma outra dinâmica que na nossa sociedade é muito presente, né? De, eu vou ser meu próprio patrão, eu vou fazer... Como se isso fosse sinônimo de sucesso, mas sem um plano de gestão ou um entendimento sobre como é que você faz para gerenciar um negócio, vira uma grande cilada, na verdade, né? E falando de endividamento, virou um mercado, né? Tem modalidades para você se endividar. Eu queria saber do professor, assim, tem um que é menos pior, que é melhor que os outros? Ou cada um tem uma função, cada um vai ser melhor em um determinado momento? Como é que funciona? Não, tem sim. Então, assim, a gente precisa entender por que a necessidade e qual é o crédito adequado para aquela necessidade. Existem N possibilidades de trabalhar. Então, para o grande público, no geral, o que a gente tem visto é que o crédito consignado tem aparecido como uma melhor alternativa. Então, o crédito consignado tem uma taxa de juros menor, normalmente ele é retirado já do pagamento do funcionário. Veja, o crédito consignado é muito presente também para aqueles que são beneficiários do INSS, tanto que a gente viu um escândalo aí recentemente, né, de um senhor que faleceu numa agência de captando crédito, que se tornou mundial, foi um escândalo mundial, aonde de uma certa forma representa claramente o que a gente está discutindo aqui. A dependência do crédito, ou seja, pelo que as coisas vão ficando claras, longe de fazer um juízo de valor, mas as famílias endividadas, precisando naquele, parece que 17 mil reais, isso é muito comum, se não ter um cadáver fazendo captação, mas de se vincular a alguém que tem uma renda, exato, ou seja, aos aposentados, aos pensionistas. Muitas famílias só conseguem o crédito em função disso. E aí vão até esses agentes, ninguém divulgou quais eram os padrões de concessão de crédito, mas provavelmente padrões não recomendáveis. E quando a gente olha, são essas condições. Às vezes as pessoas estão moribundas
nesse caso específico, que é um caso icônico que todo mundo viu e ficou estupefato, mas é uma realidade de endividamento da família brasileira. Eu não estou justificando aqui, mas para chamar a atenção para isso. Mas é um crédito mais adequado. É um crédito onde as taxas de juros tendem a ser menores do que as outras. Por isso que é feito. Mas também, por outro lado, você tem a garantia. Agora, veja, a gente chegou ao absurdo de alguns poucos anos atrás ter aprovado uma lei para oferta de crédito para pessoas que estavam recebendo auxílio emergencial. Ou seja, já eram pessoas sem dinheiro. Agora, o que acontece numa situação como essa? O banco vai emprestar. É óbvio que o banco vai emprestar. Ele tem garantia de recebimento. Só que por que o banco não quis emprestar antes que ele tivesse o auxílio emergencial? Porque ele já precisava do dinheiro. É óbvio, porque aquilo acaba sendo uma bolsa bancária, uma bolsa a juros. Porque você sabe que vai pagar e ao invés de você transferir para o miserável que está precisando daquele auxílio, uma parte disso os bancos, as instituições financeiras vão lá e se apropriam. Dinheiro público, né? E acaba sendo uma transferência direta do governo para os bancos. Isso é importante que seja dito. Agora, na outra ponta, você tem alguém que precisa do dinheiro. Qual é a leitura? Fala, pô, mas então quer dizer que a pessoa não tem direito ao crédito? Ela tem. O problema é que quem é que vai emprestar dinheiro para quem não vai pagar? Sim. Em que circunstância a gente coloca isso? Isso talvez seja a questão fundamental e nós estamos vivendo isso ao longo de diversos episódios, né? Agora, também é importante a gente olhar e ver o seguinte, sei lá, vamos pensar em outras situações. Precisamos comprar uma casa. Jovens que estão organizando sua vida, estão trabalhando, estão estudando em busca da compra do primeiro imóvel. Você tem recursos que são do sistema financeiro habitacional, onde garante o financiamento disso de maneira mais adequada do que qualquer outro empréstimo, e isso facilita o processo de aquisição. Mas existe outra opção, que seria o consórcio, que às vezes você não vai pagar juro, vai pagar a taxa de administração, dependendo do modelo de negócio, talvez seja mais adequado. Em alguma circunstância, às vezes vale mais a pena pagar parcelado do que pagar à vista, porque de fato... Se não há nenhum tipo de desconto para o pagamento à vista, por que não pagar parcelado? É óbvio que nessa condição, do ponto de vista da gestão financeira, você faz a alavancagem. Enquanto você vai pagar, você deixa o seu dinheiro rendendo e ele trabalha a favor de você e não contra. Então, o problema não são os instrumentos. O problema é a ausência de educação, de saber usar cada um dos produtos que estão disponíveis de acordo com a conveniência. As pessoas que têm muito dinheiro, ao contrário do que a maior parte das pessoas imaginam, são as pessoas que estão mais endividadas, porque normalmente não fazem uso da sua liquidez, elas fazem uso do dinheiro, porque fazer dinheiro com o dinheiro dos outros é melhor do que fazer com o seu. Com certeza. Então, quando você olha as grandes corporações, as grandes empresas, e muitas vezes recorrem a empréstimo de grandes bancos, como é o caso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com linhas específicas de fornecimento de crédito, porque são taxas de juros menores que garantem o investimento enquanto o dinheiro continua rendendo. Então, senão a gente cai num processo de condenação ingênua do crédito. O crédito, muita gente ganha dinheiro, inclusive com o crédito, pegando dinheiro e permitindo com que esse dinheiro seja melhor remunerado do que propriamente ter que alocar o seu próprio recurso nisso. Agora, são situações que quando a gente vai trabalhar dentro da economia, com grandes estruturas, né, existem operações onde você faz a aplicação de um recurso e capta um volume de recurso e que esse recurso possa ser capaz de promover o pagamento alheio. A gente chama isso de alavancagem financeira. Isto, para empresários, também é importante. Em muitas situações, a busca pelo crescimento da empresa é algo absolutamente necessário. Ou a reconstrução, né? A gente está influenciado por esse momento terrível que nós estamos vivendo no Sul. Quantos e quantas pessoas não terão que recorrer a fontes de crédito para o processo de reconstrução dos seus negócios, das suas casas? Tem gente que nem pagou a dívida das enchentes anteriores. Já vai ter que colocar outras dívidas. Seria o caso de termos políticas públicas
estaduais, ou mesmo que sejam federais, com a finalização ali, talvez esse seja um caminho necessário para que a economia possa voltar a funcionar daquela região. Inclusive, o governo federal, nessa semana mesmo, já está anunciando diversos, né, pacotes e planos, tanto para as pessoas, mesmo como, por exemplo, um tipo de auxílio emergencial, adiantamento do Bolsa Família, né, outras coisas assim, quanto para a reconstrução de empresas, de infraestrutura e de outras coisas. Né? Então, é importante que a gente tenha clareza que o crédito não é algo ruim. Mas o mau uso do crédito é um suicídio financeiro. Né? Agora, por que eu estou recorrendo ao crédito? Talvez essa seja a pergunta principal. E aí, para aquele cidadão que está nos ouvindo, o sujeito que está lá, ele teria que fazer o seguinte: nossa, eu estou precisando de dinheiro. A primeira pergunta é por quê? Não, ou eu preciso comprar isso. Vamos imaginar, tá? Precisa comprar isso? Precisa mesmo? É necessidade ou é desejo? Não, é uma necessidade. Olha, tem que ser agora. Essa é uma dica boa. É agora, neste momento? Tá. Como eu vou adquirir? Se as pessoas fossem fazendo essas perguntas, provavelmente grande parte delas teriam uma maior dificuldade de estar num processo, não de endividamento, mas de inadimplência. De estar endividado, o número é algo em torno de 87% das famílias brasileiras. Ótimo. Tá bom. O problema qual que é? Quantas são aquelas que são inadimplentes? Desse número todo, vai dar algo em torno de 47%. Ou seja, tem alguém que está devendo. Tem alguém que não conseguiu honrar. E se você olhar do conjunto todo, 12% não sabe nem como vai pagar. Sabe aquela história? Devo, não nego. Pago quando eu puder. Se chamar a esposa de bem, o banco vem e toma. Então, quando você olha uma situação como essa, você vai falar, pô, peraí, né? Em que contexto isso funciona? Se a gente não educa financeiramente, talvez o mais triste, Carlos, assim, sobretudo aqueles que têm filhos, é que o exemplo diz muito. E não é raro que aqueles que já têm restrições de dívida, fruto de uma inúmera circunstância, falam o seguinte: sabe o que é? Posso passar no seu cartão? Ou sabe que eu estou precisando tanto de uma coisa, será que vou abrir uma conta no nome da minha filha? Ou seja, volta a recorrer àquele mecanismo de quem não tinha conta, né? Nem crédito. Vou pedir para o parente, eu vou pedir para o vizinho. Meu nome tá sujo. O erro se perpetua e ele continua. E aí ele se propaga. E aí é o seguinte, né? É importante aprender a dizer não. Se a pessoa, e às vezes é uma pessoa que está perto, porque ela não vem pedindo nada. Se a pessoa veio te pedir, é sinal que ela não tem. Se ela não tem, é sinal que ela não tem freio. Talvez seja melhor você. Alguma coisa às vezes acontece. Né? Também não podemos ser insensível, nem avarento. Mas há uma preocupação que isso não se lastreie, sobretudo naqueles que são mais jovens, que muitas vezes não têm experiência, não têm sapiência, sabe dos efeitos, mas não sabe como lidar com a situação. Né? Professor, eu tenho alguns dados aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês antes de partir para a próxima pergunta. Em cima um pouco do que o professor falou, uma pesquisa da Datafolha do ano passado mostra que 67% dos brasileiros não têm nenhuma reserva financeira para imprevistos. E também uma outra pesquisa mostra que 12% apenas estão se preparando para a aposentadoria, ou seja, uma parcela muito pequena. E em cima disso, eu gostaria de fazer duas perguntas. Para a professora, saber o que precisa mudar na sociedade para a gente ter uma geração, né, que vem aí um pouco mais consciente de tudo isso. É a educação em casa, é a educação na escola, como que a professora vê isso? E depois queria saber do professor, para quem já está, para todos nós e todos que estão acompanhando, as principais dicas, né? Porque a gente às vezes fala assim, não, agora eu vou começar a me organizar, não vou mais gastar com bobagem, mas se eu tenho esse monte de conta, por onde eu começo, né? Então, essas duas perguntas, começando com a professora. Bom, acho que se a gente for pensar nessas gerações mais novas, né, a gente tem também um grande apelo aí que vai recair sobre elas do imediatismo, né? Então, é não pensar no futuro, porque, o futuro eu vejo depois, né? Eu quero viver o presente, eu quero aproveitar tudo que tem agora. E isso faz, né, de diversas maneiras com que esses jovens não se preocupem com o que vai acontecer. Por exemplo, a gente estava conversando, né? E é uma questão bastante recorrente de que muitos jovens hoje não têm mais esse sonho da casa própria, né? Então,
eu não quero comprar uma casa em 30 anos, porque eu quero viver cada época num lugar, porque o trabalho também muda, né? Então, hoje em dia é muito difícil, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil a experiência de você entrar numa empresa e se aposentar nela, né? Imagina, a maior parte das pessoas nem emprego formal tem, né? Quanto mais um emprego da vida toda em que você vai estudando, vai sendo promovido, né? Isso faz com que os jovens tenham uma perspectiva de futuro que é muito diferente das gerações anteriores. Então, por exemplo, questões como a previdência, né? Imagina que eu vou pensar em aposentadoria, o INSS vai acabar, né? Por quê? Porque para a maior parte desses jovens, carteira assinada é um item, uma relíquia, né? Dos pais, dos avós, então outras relações que fazem com que muitas vezes eles não entendam qual que é a importância de se planejar para o futuro, né? E sim, a educação nesse sentido como um todo, né? A educação pensada numa perspectiva mais ampla, não só a educação financeira especificamente, mas dentro de um contexto, né? Em que esses jovens entendam a importância de não pensar só no que vai acontecer amanhã ou na semana que vem, mas de entender que a gente tem uma expectativa de vida grande, né? E que a gente vai precisando de amparos, né? Então, não tem o sonho da casa própria, mas você vai morar onde, né? Muita gente não tem o sonho porque vê que isso é impossível de alcançar também, né? Então, o valor dos imóveis, né, são muito mais altos do que há algumas décadas. Então, como é que eu vou, né, pensar em comprar uma casa se uma casa de 50 metros quadrados está quase R$1 milhão, dependendo do bairro, né? Sei lá, 600 mil reais, 700 mil, aonde eu vou arrumar isso? Mas para outros não, né? Essa perspectiva não está posta por essa ideia de que eu não tenho um ponto fixo, eu não quero ficar num lugar para sempre. Mas acho que é muito importante que a gente fale sobre essas questões em casa e também na escola, né? Longe de mim querer pôr na escola mais essa responsabilidade, porque a escola, né? A sociedade já diz que a escola é responsável por tantas coisas, mas é importante sim, né? Que a escola contribua com essa discussão, né? No sentido de o jovem entender que ele faz parte de uma sociedade, que ele não está isolado, né? No mundo, e como ele pode também individualmente, coletivamente se organizar para isso. Excelente. Assim, Carlos, assim, se a gente for falar de educação financeira, a gente poderia começar com um histórico do IBGE, um estudo do IBGE que diz o seguinte, né? Olha como esse assunto ele é complicado, ele é um tabu. Se eu perguntar assim, quanto você ganha? Não precisa responder. Mas já causa um certo desconforto, né? Porque esse não é um assunto convencional, nem dentro de casa. Às vezes você tem casais que não tornam isso explícito, né? E é uma pergunta que parece impactante. Falou, mas por que você quer? Por que eu devo dizer? Quando o IBGE pergunta isso para as pessoas mais ricas, as pessoas mais ricas tendem a diminuir o quanto ganham para que as pessoas que ficam com medo de tributação, desse tipo de coisa. E quando pergunta isso para as pessoas mais pobres, elas têm vergonha de dizer o quanto ganham e sempre aumentam um pouquinho. O meu salário está na faixa D, né? E dá duas subidinhas ali para que possa... Porque isso está atrelado à ideia de sucesso ou de aceitação dentro da nossa sociedade. Ter dinheiro ou não ter dinheiro. Mas isso se reflete muitas vezes na situação do consumo, né? Tem muita gente que aparenta ter um padrão de consumo e, portanto, aparenta ganhar um quanto não ganha. Está endividadíssima, inclusive. E às vezes é isso, né? A roupa é de marca, o carro é bom, mora no condomínio, mas está correndo dos credores, não pode atender o telefone. Vira síndico do condomínio para não pagar o condomínio. O procurador de justiça não pode encontrá-lo, entendeu? Isto é a realidade. Então, a gente está brincando aqui, estereotipando, mas para a gente demonstrar, sobretudo, o tabu que existe para tratar a realidade financeira. Bom, no íntimo, vamos trazer para o ambiente individual, que aí fica lá. Bom, como é que eu me organizo então? Para que eu não tenha problemas ou para que eu saia dos problemas? Não tem jeito. O planejamento financeiro é compulsório, ele é obrigatório. Se você não fizer em algum momento, alguém vai fazer por você. Então, a ideia qual é? Senta de um lado e põe quanto você está ganhando.
senta do outro lado e fala o seguinte: e quais são as minhas despesas? Para muita gente, o quanto está ganhando é relativamente fácil. Para muita gente, não. Mas para muita gente, assim, meu salário é tanto. Se você tem um recebimento fixo, isso está fechado. Mas se você é variável, por exemplo, trabalha ganhando comissão, trabalha com vendas, autônomos, essas coisas acontecem, às vezes entra, às vezes não. Existem alguns profissionais que começam o mês olhando para o quanto vão gastar e falam assim: este mês eu tenho que fazer tanto. Isto é temeroso, é gravíssimo. Mas eu trabalhei na área de saúde, isso acontece. Perguntar ao salário do médico, assim, quanto que eu preciso ganhar esse mês? Quanto eu preciso ganhar é o que eu vou ganhar. Quanto plantão eu vou fazer, então, né? É isso, mas é essa a real. A pessoa sabe qual é a despesa dela e aí ela vai em busca de quanto ela precisa faturar. Essa não é a realidade de todo mundo, né? Mas é uma coisa importante. As despesas, normalmente a gente tem clareza sobretudo das fixas. As variáveis, elas acontecem em função da disponibilidade de recursos. Senão a resposta natural é: eu não vou, infelizmente não vai dar, ou eu ia comprar um presente, mas só tenho dinheiro para uma lembrancinha. E essas coisas, de alguma forma, vão nos ajudando a organizar um resultado financeiro. Aquilo que foi dito, de fato, é importante, né? As pessoas não têm uma reserva financeira. Não tem. Por quê? Porque a renda é apertada. Esta é a verdade. Às vezes não tem como ter mesmo, porque não consegue nem pagar a conta. Como é que vai fazer a reserva? Agora, em alguns momentos você recebe as férias, em alguns momentos recebe o 13º, mas está todo mundo reprimindo o sonho de ir para Maldiva, que não vai dar, então vamos para Praia Grande. E aí você vai postar lá: pô, também sou feliz aqui. Escolhe o melhor ângulo, É né? o que tem para hoje. É o que tem para hoje, mas dependendo do lugar você não precisa pôr onde você está. Mas as pessoas vão organizando as suas despesas. Agora, ter um fundo... Então, assim, eu organizei as minhas receitas, organizei as minhas despesas, eu sei qual é o meu saldo. E aí, obviamente, eu tenho que ter algumas prioridades. Algumas prioridades, elas são imediatas. Ninguém vai pensar na aposentadoria se ainda não comprou a casa própria. Então, se ele tem 20 anos, o que ele quer é comprar o primeiro carro dele, a primeira moto, embora as gerações tenham mudado bastante de consumo, de não precisar possuir e simplesmente utilizar, então que você guarde um dinheiro para poder pagar essa despesa ao longo de todo o tempo, porque também não é de graça. Essas contas também foram feitas pelo outro lado. E pensar nesse processo, na verdade, de maneira a definir as suas prioridades, sejam elas quais forem, de modo que você possa honrá-las. Agora, essa conta do futuro, né, que é a conta da aposentadoria, essa se impõe. Então, de um jeito ou de outro, ela vai chegar. Só não vai chegar para quem morre mais cedo. Existe o que é o convencional? As pessoas terem condições de gastar menos e ganharem mais durante sua vida produtiva. Então elas vão numa trajetória crescente de renda e os seus consumos podem aumentar ou não, mas eles não são compulsórios. Mas na velhice, os seus gastos aumentam e a sua renda cai. Então, se você não acumulou um recurso para isso, vai depender do INSS. Eu quero acreditar que ele ainda vai existir, mas serão muitas as revisões e a aposentadoria será cada vez mais velha, porque as pessoas estão vivendo mais tempo. E muitos começando a trabalhar mais tarde também, né? E sem o recolhimento. Então veja o desafio que a gente tem para isso. Nós temos o Previdência Social, um regime na verdade, de repartição e não de acumulação, aonde você guarda o dinheiro e depois recebe aquele dinheiro que foi colocado, como funciona a Previdência Privada. Eu, sinceramente, como economista, não gosto do produto Previdência Privada. O que ele tem de bom? Que ele obriga você a ter uma conta para você mesmo no futuro. Isso é ótimo. Agora, se você tem essa consciência... que você não pode mexer, né? Isso. Você cria isso aqui é para mim e pronto. Agora, se você tem essa consciência, talvez você consiga aplicar e não precise pagar por isso e possa ter uma rentabilidade talvez mais satisfatória do que o fundo é capaz de proporcionar. Mas, às vezes, você não quer ter essa dor de cabeça. Então, você compra alguém que faça para você e está tudo certo. Isso é importante, porque uma coisa é certa. Se você tiver olhando para frente, dependendo, algumas profissões ainda permanecem alguns benefícios que em algum momento a sociedade brasileira há de retirar. Porque a reforma da Previdência feita em 2018 pelo governo anterior é uma vergonha. Obviamente, quem só pagou a conta foram os trabalhadores da iniciativa privada. Os benefícios de funcionários públicos, em especial de militares, nunca foram mexidos. E que em algum momento
Isso custa muito caro para a sociedade brasileira. Em algum momento da história deste país, as pessoas vão de rever esse erro histórico. Mas isso ainda está para o futuro, porque não foi feito recentemente. Mas a gente vai fazer uma reforma nos próximos prazos. Olhando para frente e assumindo esse compromisso com a previdência privada, não é uma garantia que o dinheiro vai estar lá. Mas tem uma coisa que é importante. A sociedade mudou. O processo de transição demográfica da nossa sociedade está posta. Existe um ditado popular que diz o seguinte: um pai e uma mãe cuidam de 10 filhos. 10 filhos não cuidam de um pai e uma mãe. Embora, por mais que os latinos tenham esse apego, esse carinho, cada vez mais é comum as doenças dessa idade avançada e as pessoas morando em casas de repouso. Isso custa muito caro. A aposentadoria paga pelo INSS é incapaz de sustentar isso e a demanda por remédio. E às vezes você tem que dividir por vários filhos para que isso possa ser pago. Quando não há briga na família, as coisas ainda funcionam. Mas cada vez mais as famílias têm menos filhos. Né? Se eu olho para a minha família, meu pai eram 10 irmãos, minha mãe eram 13. Eu só tenho 2 irmãos. Eu sou filha única. Meu filho, olha lá, nossa geração, a nossa família retardou um pouquinho. Eu só tenho um filho. Você imagina um filho ter que cuidar de um pai e de uma mãe, né? Num momento da vida produtiva, onde os custos são elevados, tal. Isso não é possível. E que também não é garantia, né, que o filho necessariamente vá, né, querer cuidar ou vai se dispor a fazer isso. E nessa situação está posta, que é aquela história, não cuida. Se você não guardou recursos para viver algum tipo, a sua velhice com tranquilidade, você virará um estorvo para a sua família e para a sociedade. Então, é importante que a gente tenha essa consciência no momento que você tem condições, porque a sociedade mudou. No passado, as pessoas viviam em casa, hoje não mais. Então, era comum, cada vez é menos comum. As casas são menores, os recursos são mais difíceis, a dinâmica da vida é outra e, portanto, isso se torna premente. Então, e o momento de começar a fazer isso é quanto mais cedo, melhor. Caso contrário, você vai ter que dispor de mais recursos no final da sua vida para poder fazer isso. Só espero que consiga, né? Essa é uma preocupação que eu acho que é muito, muito relevante e difícil. Ela é fácil de ser constatada, mas ela é difícil de ser compreendida e mais difícil ainda de você abrir o orçamento, fazer renúncias de coisas que você quer, de lugares que você gostaria de conhecer, para que você possa viver uma velhice mais independente ou minimamente autônoma, pelo menos do ponto de vista econômico-financeiro. Dinheiro não resolve tudo, mas ele alivia um monte de problema, uma carga enorme de problema, né? Sobretudo a ausência dele traz uma série de dificuldades. Eu acho que isso é importante. E acho que uma grande dificuldade é pensar nessa perspectiva, né, de como é que eu faço para me organizar para esses grupos de pessoas que já estão atolados, né, no endividamento, na inadimplência, né, em todos esses processos de não saber por onde começar mesmo, né, de achar que não tem nenhuma saída, a não ser pedir o cartão do outro vizinho, porque o outro já foi o mês passado, né, eu pedi. Então, acho que é uma questão que é bastante importante de ser pensada em termos sociais mesmo, né, não só individuais, porque são muitas pessoas que estão nessa situação e não vêm saída. Acho que uma coisa é a situação dessas pessoas de classes mais abastadas, que também se endividam por vários motivos, né? A gente até brinca em casa com os meus amigos, se alguém bater no seu carro, você reza para ser uma pessoa pobre, né? Porque a chance de ter seguro é maior do que o cara que tem um carrão que custa uma fortuna e o seguro é uma fortuna. E aí o cara não tem seguro e a chance de você receber pelo prejuízo é pequena, né? Mas não dessas pessoas, mas da grande parte, né, da população que se vê sem saída, né, em relação a gastar mais do que ganha, né, e já está numa dívida enrolada há bastante tempo. Como é que a gente faz, de alguma maneira, para ajudar, né, para que essas pessoas entendam que dá para começar a fazer alguma coisa, né? E nessa perspectiva, me perdoa, porque essa é uma questão importante, né? Senão a gente fica falando só das restrições, né? Todo mundo quer levar uma vida boa, né? E para a maioria das pessoas, isso depende, evidentemente, da renda que se tem, né? E nessa perspectiva,
Se de um lado eu tenho que controlar os meus gastos, é absolutamente legítimo que as pessoas queiram ganhar mais. É absolutamente legítimo que você queira mudar o seu padrão de consumo em função de uma melhoria das suas condições de remuneração. Para a maior parte das pessoas que dependem efetivamente do seu trabalho, são 3 os elementos que podem, de alguma forma, te ajudar a ampliar a sua renda para você ou ficar devendo menos ou liquidar suas dívidas mais rápido. A primeira delas é trabalhando mais. Então, não é incomum a pessoa ter 1, 2, 3 empregos, fazer bico, etc., para poder ganhar mais. Então, é um caminho possível. Quando a gente tem energia, tem saúde, tem os projetos na cabeça para executar, você não tem dia, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem dia para trabalhar, pode chover canivete, que vamos lá. Então, este é um caminho possível. Mas isso também tem um limite, que é o limite da carga horária e do seu físico. O segundo que a gente poderia caminhar e se eu for melhor remunerado pelo mesmo tempo de trabalho? Então, para que eu possa ganhar mais no mesmo tempo de trabalho, eu tenho que me qualificar. Estudar é um caminho. E estudar é estudar. Nós não estamos falando de ter um diploma. Nós estamos falando de fato de ser útil, porque aí está menos preocupado com o emprego e mais preocupado com a sua empregabilidade. Você pode trabalhar para qualquer empresa do mundo hoje, desde que você tenha a qualificação necessária e as pessoas saibam e o reconheçam por isso e estejam dispostas a pagar por isso. Então, a qualificação das habilidades de trabalho permitam que você possa ser remunerado melhor. Todos os dados do mundo apresentam isso. À medida que o nível de qualificação aumenta, as pessoas têm uma remuneração maior do que isso. Não significa que todo mundo que tem um ensino superior vai ganhar mais, mas significa que a maioria das pessoas que tem um rendimento maior tem um nível de qualificação maior. Sempre vai ter a história da saga do tio que arrebentou a boca do balão. Mas isso é um ponto fora da curva. As estatísticas não ajudam nisso. Então, se você é capaz, portanto, de qualificar-se e trabalhar mais, então você aumenta a chance sua de ter um rendimento superior ao que você tinha antes e saldar as suas dívidas ou eventualmente aplicar os seus recursos. Terceiro e último caminho, que é importante que se diga, fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Então, se você foi capaz de acumular algum dinheiro e o dinheiro está trabalhando para você, você tem algum rendimento advindo disso. O que você vai fazer com esse dinheiro que você acumulou vai depender de você. Pode ser através de aplicações financeiras que efetivamente vão permitir que você tenha um rendimento a partir daquilo. Eventualmente você compra um outro imóvel, vai receber um aluguel. São possibilidades de rentismo e há outras de investimento, aonde você vai abrir negócio. Que uma forma de ganhar dinheiro é fazer com que outras pessoas trabalhem para você. E aí, nessa situação de ter o seu próprio negócio, e quanto maior a força de trabalho que estiver trabalhando para você, muito provavelmente maior a sua capacidade de capitalização. Então, pensando sobre a questão idônea, legal, das pessoas que de alguma forma buscam o processo de melhoria das suas condições de vida, é importante que isso se coloque. Agora, a professora foi muito feliz quando ela falou sobre as questões do empreendedorismo. Nós, na economia, essa palavra é bonita, a gente tem falado isso com muita ênfase ao longo dos últimos anos, mas é importante lembrar, né? A economia está estudando isso há mais de 100 anos. Nós tínhamos um economista austríaco chamado Joseph Alois Schumpeter, que escreveu Teoria do Desenvolvimento Econômico lá em 1906, 1911, depois escreveu Capitalismo, Socialismo e Democracia nos anos 50, falando sobre o ato de empreender. No caso do brasileiro, muitos empreendem por necessidade, é o desespero, a busca pela sobrevivência, a busca por alguma renda, muitas vezes sem qualificação, é o desespero. Às vezes as situações dão certo, às vezes elas não dão. É diferente daquele que empreende fruto, de fato, do conhecimento, do encontro, do preparo com a chance de ganhar dinheiro. E ali ele vê uma oportunidade. Ele sabe o que precisa fazer. E ele enxerga o momento.
ali é o momento, evidentemente, de extração, de entrega de algum valor social e, consequentemente, a recompensa sobre isso. É diferente. Né? Então, as pessoas que se qualificam ao longo desse processo, até porque estamos num podcast de caráter acadêmico-científico, né? Todo esse conhecimento acumulado por gerações passadas, de alguma forma, devem ajudar a algum tipo de êxito maior do que propriamente a ideia da genialidade individual ou da força da vontade de um cidadão, né? Isso, de uma certa maneira, nos permite a pensar em uma receita maior ou uma renda maior, que inevitavelmente vai nos ajudar ou a diminuir o risco de dívida ou saldar os compromissos que eles estão pendentes. Acho que é por aí. Uma coisa que, um começo para a pessoa que conseguiu uma renda extra, conseguiu fazer sobrar um pouquinho de dinheiro no final do mês, como que ela sai de uma dívida antes do prazo determinado? Bom, isso é importantíssimo, importantíssimo. Primeiro que as pessoas têm que entender que a dívida é um produto que ela adquiriu, é dela. E, portanto, não é favor. A primeira coisa que ela tem que fazer é renegociar com o credor, porque se ela está pagando antecipado, ela não precisa pagar o mesmo valor. Ela tem o desconto dos juros daquilo que foi negociado para frente. Então, se existem N parcelas que estão para frente, o que você faz? Você reduz e pede no mínimo desconto dos juros. Se a instituição que você está tentando negociar não é uma instituição flexível ou com uma política de crédito liberal que permita negociar, é muito importante que as pessoas saibam que ela tem a portabilidade da dívida. E ela pode recorrer a outro banco e levar a dívida para o outro banco. O banco vai quitar a dívida que tem com o outro e vai renegociar com ela em novos padrões. Então, a gente tem que tomar cuidado sempre no processo de captação. Algumas situações vão dar um problema no contrato. Daí a necessidade de recorrer aos órgãos jurídicos. Sejam ele o PROCON, em algumas situações, e em algumas situações a Justiça Comum. Então, dependendo do que a gente estiver tratando. Mas é importante, porque isso acontece, né? Vamos imaginar uma condição muito positiva. O sujeito está muito endividado e, de repente, acertou na mega. Ou acontece, tem um monte de gente fazendo uma fezinha aí. Isso acontece, eu já acompanhei, né, em situações como essa. A principal situação como essa é o quê? Ter tranquilidade para ir negociando devagar as dívidas com todo mundo em busca de uma redução do valor de juros. Então, assim, se você vai se tornar um bom pagador, né, todo mundo quer receber. E aí, ir devagarzinho negociando isso. Na economia, a gente tem empresas especializadas a lidar com essa situação, mais especificamente para o mundo corporativo. Empresas que estão em dificuldades por aí. É muito comum, a gente chama isso de fundos abutres, né? Os fundos, eles ficam olhando empresas que são boas, mas por alguma circunstância elas ficaram muito endividadas. Vejam o caso das companhias aéreas, no caso brasileiro, por exemplo, estão lá cheios de dívida, porque eles compram os aviões e vão pagando com a operação. Ficaram 2 anos parados, fica difícil. Então, os fundos, eles ficam parados ali, olhando como se fosse um abutre, aqueles que estão em grandes dificuldades. E eles vão lá e compram as dívidas dessas empresas de outras empresas, dos credores. Falou, tá vendo? Você tem o dinheiro para receber lá, ele não vai te pagar. Quer um tanto por esse papel aí? Isso aí para você virou uma promessa. Eu compro. E aí aquela história, mais vale um na mão do que 2 voando, tal. E daí depois essas empresas vêm e compram a empresa, saneiam ela a partir de custos menores, tal. Esta é uma possibilidade que pode acontecer, né? Com as pessoas físicas, se elas soubessem utilizar isso. Ou seja, vai comprando, vai negociando o seu crédito. Hoje existem muitas ações como essa, por exemplo, nos feirões do Serasa, o programa do governo Desenrola Brasil, que correu aí praticamente todo o ano passado na tentativa de ajudar as pessoas com endividamento. Agora, é sempre importante lembrar, né, que essa é uma negociação comercial como outra qualquer. Qual é o grande problema? Aquele que é o devedor, ele se sente constrangido, ele se sente com vergonha de dever. É claro que existem as exceções, mas a maioria das pessoas não estão devendo porque elas querem. Sim. E é importante que elas tenham dignidade para fazer essa discussão. Então, não se trata de ter vergonha. As pessoas estão devendo porque elas têm uma razão para estar devendo. E a gente tem que tratar isso de uma maneira absolutamente impessoal. Tá bom, eu tenho a dívida. Como é que a gente faz para acertar?
ó, isso é possível, isso não é possível. Ou no caso de da negociação, da renegociação, por exemplo, tem a possibilidade, né, de você trocar a dívida por uma que tenha um juros menor. Então, por exemplo, fazer um empréstimo consignado para pagar o cartão de crédito, que tem um juros muito, a pessoa rola a muito dívida, maior. né? Vai para outro lugar. E aí ela só quer uma dívida, né, que se ela ganhou pensando que é uma pessoa que ganhou um dinheiro, né, então se você ganhou na Mega Sena, a pior coisa que você pode fazer é quitar tudo de uma vez, porque aí você torra o dinheiro que você acabou de ganhar, né? Então, por isso, anota aí, primeiro dividir com os colegas. Bota no celular e liga pra mim e a gente vai receber o prêmio junto. Cobrir, então, a Caixa não vai deixar você tirar o dinheiro de lá, vai fazer você investir. Deixa claro que eu não ganhei, tá? Infelizmente. Por enquanto, tem sorteio. Mas assim, de pensar isso, quais são as possibilidades que eu tenho, mesmo me mantendo endividado, mas menos endividado, né? Então, essa troca, né, por fazer um empréstimo ou uma dívida numa modalidade que cobre um juros menor e você quite aquela que tem um juros maior, que é o do cartão de crédito, né? Acaba sendo um dos maiores aí, né? Então, era só para complementar. Não, perfeito. E essa regra básica, você trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, ela é seguida por muitos, né? Demora, as pessoas protelam. Eu vou pagando o cartão de crédito, não vou fazer o empréstimo. Aí chega uma hora que cai a ficha, ele vai lá e faz o empréstimo pessoal e põe o consignado. Aonde está a armadilha? Limpei o cartão, tá zerado. Vou gastar de novo. Mas ele continua na carteira, né? Aí que tá falando assim, agora eu posso começar tudo de novo. Não. Só que você tem uma dívida do financiamento que tá posto aqui. Essa é a regra. Se tiver dúvida, assim, para na porta do posto de atendimento lá da agência e fica contando quantos casos estão nessa situação. Você faz a quitação da dívida, não deve mais no cartão. Agora quebra o cartão. 12 parcelas, etc. Fica Assim, talvez seja sempre importante colocar um adesivo no cartão dizendo assim, não se esqueça do empréstimo, né? Você usar só quando necessário. Apenas né? em caráter de emergência. Quebre o bebido em caso de emergência, né? Mas inclusive os bancos vêm fazendo isso, né? Quando você usa o limite da conta corrente, por exemplo, vem uma mensagem assim, não se esqueça que o limite deve ser usado somente em questões emergenciais, porque os bancos mesmo estão sendo obrigados a alertar, né? Com essa mensagem lei, né? ridícula. É lei. Ele põe. Agora, alguém que tá falando assim... Tá. Se a pessoa lê, né? Já aconteceu isso comigo já, né? Você chega lá no caixa eletrônico e fala assim, vai estourar o limite. Agora que eu tô aqui, você vai avisar? Mas vamos retirar. Agora não, depois a gente faz a transferência. E aí, isso acontece. No aplicativo, se você vai fazer a transferência, ele sinaliza. E aí você faz a operação, né? Isso é importante, viu? Os modelos de pagamento evoluíram muito. Acho que a gente acaba banalizando algumas coisas e a gente não consegue entender por que essas coisas ficaram tão diferentes. Quando você olha gerações passadas e gerações futuras, por exemplo. Se você pega os avós, estão aí, eles estão vivos. Quando eles trabalhavam, eles recebiam o salário deles no Olerite. Abria o envelope, ali tinha um valor e você conferia na tesouraria o seu recebimento. Dia de pagamento, a cidade virava um inferno, porque era dia de assalto, era helicóptero, todo mundo olhando para tudo quanto é lá. E aí você recebia o dinheiro, põe o dinheiro no bolso e ia para casa com o recebimento, porque as pessoas não tinham conta bancária. Lembram disso? Só que na hora que você ia pagar a conta, você tirava o dinheiro do bolso e pagava a conta. Até hoje é assim. Tá? Presta atenção. Nós estamos chegando aqui, praticamente passamos o Dia das Mães, vamos chegar para o Dia dos Namorados. Tá? São datas comemorativas onde as pessoas têm estímulos ao consumo. Todo mês tem um, mas a gente está destacando aqui esses dois em função do momento que estamos gravando o programa. Quando a gente olha para uma situação como essa, se você vai comprar um presente para sua mãe, fala, vou comprar um presente para minha mãe de R$200. Então você tem lá R$200 na sua carteira. Se você chegar para comprar um negócio com R$200, você fala assim, nossa, quanto que é isso? 250? Não é mais do que 200. Mas se você tiver com o cartão, você fala assim, faz em duas. Passou um pouquinho, né? Passou um pouquinho, divide. Dá 25 por mês. Duas de 125 é menor do que uma de 200, né? Vai ficar menor ainda do que eu tinha imaginado. As pessoas são estimuladas a um consumo fruto dessa ação. A dinâmica é diferente. As novas gerações, elas nem vão ao banco, elas nem pegam dinheiro. Se ela não pega um montante de dinheiro que no passado as gerações anteriores pegavam, porque você sabia que um mês de trabalho era aquela quantidade de dinheiro que você ia receber. Hoje como funciona?
O cara está trabalhando, ele olha, caiu, ele olhou a conta dele, começa a fazer os PIX, começa a fazer os pagamentos. Não há a situação de pôr a mão no bolso e fazer o pagamento. Aqueles que ainda usam dinheiro, que são neandertais como eu aqui, do Paleolítico, quando você tem uma nota de 200, é a mesma coisa do que, sei lá, ter 4 notas de 50 ou 20 notas de 10. Quando você anda com uma nota de mais graúda, uma nota de R$100, uma garoupa, e andar com 10 notas de 10, é a mesma coisa? Não é, né? Por que será que uma nota de 100 dura mais na carteira do que 10 notas de 10? Parece que elas evaporam, né? Você para ali, toma um café, você para ali, come uma pipoca. Já era, né? A de 100, então, enquanto ela tá de 100, fala, não vou trocar, né? Depois eu até ia tomar um café, mas some. 100? Não vou pôr um café no cartão, né? Mas se você tá com uma de 10, e aí, vai um também, né? Eu não ia dar essa bala também, então. Vai um pão de queijo, vai. Então, é essa sensação. No caso do digital, você nem sente. E esse gasto de migalha, vamos dizer assim, é um gasto que quando você vai fazer a planilha, você não põe, quase né? inacreditável, não é no possível. fim do mês. Onde foi foi? Isso? Por que veio isso, né? E se sabe aonde você percebe que não tem controle financeiro? A hora que alguém pergunta assim, vai o papelzinho? A pessoa, não. Tem gente que entra lá e confere cada um do extrato financeiro. Muitas coisas estão atreladas, inclusive, a aplicativos de controle do próprio banco. Né? Mas muita gente ignora. Esses pequenos gastos imagina uma caixa d'água onde ela está cheia de furinho vazando. Essa é uma coisa importante da gente registrar. São aqueles gastos que você sabe que fez, mas eles se tornam invisíveis, entendeu? Na hora que a gente menciona, isso cria uma diferença muito grande. E aí você fica olhando só para o grosso e esquece que qualquer furinho promove vazamento, né? Bom, a gente teria assunto para horas aqui, né? Mas a gente tem um tempo a cumprir. E antes de encerrar, eu gostaria de saber de vocês se vocês têm dicas para nos passar de leitura, de livro, de vídeo, enfim. O que vocês consideram que o nosso público que se interessa pelo tema, que acredito que todo mundo se interessa e possa consumir para poder saber mais. Começar com a professora. Bom, eu tinha pensado, né, antes de vir, em 2 indicações. Uma que é uma moça que chama Nath Finanças, não sei se vocês conhecem. Que ela traz um pouco essa perspectiva da educação financeira para pessoas que têm pouco dinheiro, pessoas que não têm tanto conhecimento, né? A partir da própria história dela, mas depois, como o professor Brito falou, ela estudou, ela fez faculdade, ela fez especialização e ela conta, né, que foi quando ela foi estudar que ela entendeu a importância da educação financeira. Então, ela tem hoje uma plataforma, né, que faz esse tipo de auxílio, mas ela também tem um canal no YouTube, uma página no Instagram, no TikTok, um perfil lá no X, que ajuda, né, numa linguagem bem acessível, né. Então, essa é uma dica legal. E eu fiquei lembrando de uma minissérie que não tem a ver com educação financeira propriamente assim, como fazer, mas que mostra de uma maneira, né, bastante dramática o que acontece nos casos mais extremos, né. Ela chama Recursos Desumanos, tá lá no Netflix, né. Acho que são 5 ou 6 episódios, vocês já viram? Não, vou assistir. Vou procurar. Conta a história de um cara já mais velho, que tá todo endividado, e ele aparece uma oportunidade numa empresa recrutando pessoas com experiência para fazer um trabalho meio sujo na empresa, né? E aí ele percebe que seria uma ótima oportunidade. Enfim, assistam. E aí eu fiquei lembrando de uma dica aí mais acadêmica, enquanto o Brito estava falando, ficou vindo aqui em mim uma passagem lá no começo do A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, né? Aqui como socióloga, que ele vai trazer a figura do Benjamin Franklin, e ele vai dizer que para o Franklin, o bom pagador sempre tem a bolsa alheia, né? Então, quando você paga certinho as suas dívidas, você sempre vai ter crédito, né, na praça. E ele começa o estudo dele falando justamente sobre isso, né? E depois ele vai discutir um pouco sobre essa ética da poupança, né? Do trabalho e tudo mais. Então, ficam essas 3 aí. Professor? Bacana, muito bacana. Bom, e de literatura, talvez, eu sempre recomendo aos alunos que comecem lendo os Axiomas de Zurique, né? A Suíça é um país curioso,
né? Porque o que tem na Suíça, além de vale, frio, né? E pedras, e mesmo assim, mas não tem um pé de cacau, né? Então, assim, tem a marca, né? O que a torna muito, muito peculiar. E, sobretudo, é o banco dos bancos do mundo, né? Então, de alguma forma, há o que se aprender com o pensamento dos banqueiros suíços, porque que eles se tornaram um território tão hostil, né? Talvez um dos paraísos, né? Do mundo, do ponto de vista daqueles que são os milionários. Os Axiomas de Zurique, acho que é um livro de fácil leitura, de fácil compreensão, e isso nos ajuda a entender um pouco a dinâmica do processo de enriquecimento. Acho que talvez seja essa palavra, sem cair na banalidade dessas questões das dicas pontuais, né, disso. Do ponto de vista filme, tem uma comédia nacional que o título dela é interessante e ela é inteligente, talvez possa ajudar fazendo a diversão, que é Quanto Vale ou É Por Quilo, né? Quanto Vale ou É Por Quilo. Era mais ou menos esse o título da comédia. Tem outro filme. Acho que não é esse. É dos anos 2000, eu acho, esse filme. Tá. Já faz um tempo. Porque tem mas não é uma comédia, que fala de outra coisa. Tem um filme que ficou conhecido, sobretudo do processo de acumulação na área financeira, o Wall Street. As pessoas sempre gostam desse filme. Tem uma versão nos anos 90, tem outra já 2000, por volta de 2010, mais ou menos a gente tem uma nova versão, que é aquela, até para que a gente possa compreender um pouco melhor o que está acontecendo hoje nas redes sociais. Tem muita gente vangloriando, você está trabalhando, seu otário, eu já ganhei 5 mil agora, 10 horas da manhã. As coisas não são bem assim. Mas essas pessoas estão muito mais ganhando dinheiro com views e ganhando muito mais dinheiro com a internet, os posts no Instagram, do que propriamente no mercado financeiro. Mas a gente não pode negar que o mercado financeiro, de fato, cria oportunidades. Nós estamos hoje no dia 15 de maio, não é isso? E ontem, por exemplo, à noite, a gente teve a saída do presidente da Petrobras, Jean Paul Sartre, né? E Paul Prats. E hoje de manhã eu estava dando aula para os alunos, a gente trabalha com alguns clientes, quem tem R$1 milhão de ações da Petrobras, por exemplo, tinha perdido 70 mil, porque caiu 7%, pelo menos era até às 11 horas. Já havia uma expectativa de que ele fosse sair. Quem vendeu as ações ontem e comprou hoje às 11 já ganhou 70 mil. Então, assim, quem tinha R$1 milhão falando, não é pouco dinheiro, é muito, mas não é muito dinheiro também para quem tem, porque quem não tem 1 milhão não consegue fazer, mas quem tem 1 milhão para gastar é assim, não compra uma casa dependendo do que a gente estiver fazendo. Então, isso é importante. Então, olhando para Wall Street, eu acho que esse é um filme também que ajuda as pessoas a entenderem um pouco a dinâmica do mercado financeiro, ainda numa perspectiva lúdica. Agora, eu vou ser muito sincero, talvez um dos melhores filmes para educação financeira não tenha nada a ver com isso. É um filme que dá ideia do quanto é o valor do trabalho. O melhor processo de educação financeira é quando a gente conscientiza qual é o esforço que a gente precisa fazer para ganhar dinheiro. Eu acredito nisso. E, para mim, um filme que mais fala do trabalho, que é mais consistente sobre o valor do trabalho, é um filme chamado Germinal, do Gerard Depardieu, onde as pessoas precisam entender a história do trabalho e da relação capital e trabalho. A partir do momento que você entende como chega o seu dinheiro e qual é o esforço que você tem para fazer para adquirir as coisas, nunca mais você pensa em dinheiro. Toda vez que você for olhar alguma coisa, fala assim, vou comprar um tênis, quantas horas de trabalho, quantas horas de aula eu tenho que dar? Eu vou comprar, eu vou sair, eu vou visitar, eu vou num show. Quantas horas de trabalho eu preciso para isso? Se eu consigo converter tudo em horas de trabalho para grande parte da população brasileira, talvez a precificação fique mais correta, porque dependendo de quanto vale a sua hora, aquilo pode ser mais caro ou mais barato para você, mesmo que o preço seja o mesmo. Acho que o caminho talvez seja esse. Perfeito, professores. Muito obrigado. Agradecer ao João Nóbrega que comigo conduziu
esse podcast, agradecer ao professor Roberto Brito, professora Camila Massara, muito Obrigada. obrigado pela participação. A gente fica por aqui, você quiser mandar sugestão pra gente, comentários sobre o programa, pode mandar pelo e-mail, eu vou falar o e-mail aqui, podcast.puc@puc-campinas.edu.br. A gente fica por aqui, continue acompanhando o podcast da PUC, logo a gente volta com mais um episódio para você. Muito obrigado por acompanhar a gente, até a próxima.